O conto do Espírito Santo, a nós descer divina luz. E eu pergunto, você aprendeu ou quando aprendeu? A senhora lembra? Faz tempo, mas não sabe quando, nem como, mas sabe. Sabe que nem sei, né? A gente sabe coisas e não sabe como foi que aprendeu. Foi entrando dentro de vocês convivendo em casa. O sinal da cruz, quando foi que aprendeu? Uma vez um agricultor disse assim, eu já sei as palavras, ainda não sei espalhar no corpo. Essas coisas assim, vai aprendendo pouco a pouco, uma porção de coisa vai entrando em nós. É a sabedoria. Esta Jesus foi aprendendo em Nazaré, sem aulas. E também ele crescia também em tamanho. E tamanho é coisa de casa, de família, dentro de casa. O tio vem em casa e te vê o menino e diz, puxa, o menino cresceu. E a mãe diz, você acha? E a mãe cuida do menino, mas não vê o menino crescer, não. Quem dá água na planta, não vê a planta crescer, mas ela cresce. Não é assim? Com o Gustavo, esse menino cresce, mas a mãe não vê, porque ela vê todo dia. Então, o tamanho, aprender a falar, a comer com a boca fechada. Está na Bíblia, viu? No livro de Samuel, tem minha mãe diz isso e nunca tem lido a Bíblia. Menino, fecha a boca. É assim também. Então você vai, essas coisas aprendendo em casa. É o tamanho, vai crescendo. Nos livros de sabedoria, tem muita coisa assim. Se a gente fala, poxa, está na Bíblia? Eu já fazia sem saber que estava na Bíblia. Quer dizer que a palavra de Deus está na vida antes de a gente saber. Andar, falar, comer. A menina começa e é carregada. Nos bichos, o bezerrinho nasce e já está andando, não é engraçado? Já sai andando. E nós seres humanos levamos um ano inteiro para poder andar. É curioso, significa o quê? Tem que crescer devagar. Não vai rápido, não. Depois, nós não nascemos sem. O gato tem. Nós não temos nada disso. Nós nascemos inofensivos. Temos que ser mansos. A natureza nos fez assim. A agressão não está de acordo com o nosso corpo. Esta sempre crescemos. Uma criança necessita no mínimo 4 anos para poder se defender um pouquinho. Totalmente dependente. Isso é próprio da nossa raça humana. Somos indefesos. E então isso a gente vai aprendendo em casa, na família. A mãe, o pai continua defendendo o tempo todo, né? Então, reza em casa também, aprenda a rezar, Ave Maria, Pai Nosso. Aprende os comportamentos. Anda direito, não anda curvado, menino. Coisas desse tipo a mãe percebe e vai andando. E a mãe também não sabe como aprendeu, mas sabe. São as coisas da tradição, ter o tamanho e a graça. Crescia em sabedoria, em tamanho e em graça, diante de Deus e dos homens. E graça significa relacionamento com Deus. E aí Jesus é tudo especial. É com o Pai, e aí ele aprende a Bíblia. A Nossa Senhora deve ter ensinado muito Bíblia para Jesus. E todo sábado na sinagoga, na comunidade. Quando o menino é pequeno, vai com as mulheres. Até hoje os judeus têm muita separação. As mulheres, os homens. Está vendo a diferença? As mulheres, os homens. Até agora é assim. No Muro das Lamentações em Jerusalém, as mulheres e os homens. Então, até 12 anos, o menino vai com as mulheres. Jesus também deve ter ido com a mãe, escutando as leituras. Como é que explica? Quieto, menino. Então, o menino não fica quieto, mas a mãe tem que dizer quieto, não pode. Então, eu não sei. Depois da ressurreição, a gente pergunta para Jesus. Muita pergunta a gente tem. Como é que ele se comportava quando estava com a mãe na sinagoga e ouviam os doutores falar do pai dele? Mãe, pai não é assim. Dá para entender?
porque Jesus, a proximidade do Pai que foi nascendo dentro dele, ele é igual a nós em tudo, menos numa coisa, no pecado. O resto de Jesus cresceu, teve que aprender. Ele não nasceu feito. Ele é humano, tão humano como só Deus pode ser humano. Lembra do Papa Leão? Então, este crescimento de Jesus não são coisas separadas. A sabedoria, o tamanho e a graça está misturada. Este aprofundamento de Jesus em Deus, na família, na comunidade, sobretudo a comunidade de Nazaré deve ter sido uma comunidade. E aí a importância da comunidade. Hoje a comunidade está sendo rompida. Eu falei hoje de manhã, em 1950, 80% do Brasil vivia na roça. Vida mais integrada, mais comunitária. Hoje 84% está na periferia das cidades. Quem já esteve na rodoviária Tietê, já viu os nordestinos chegar. Né? Não tem mala, não tem pacote. Né? Vocês sabem disso. Tudo amarrado, e senta lá, fica esperando alguém que tem que vir lá da última periferia apoiar o pessoal na rodoviária. Estão lá esperando até alguém chegar. E chegam lá, perdidos numa cidade imensa. Quando chegam no interior, conhece todo mundo. Todo mundo. Eu andei por Ceará, lá perto de Crateús, Tauá, numa montanha onde 12 léguas adiante sabe tudo que se passa. Tudo que se comunica. Tem um sistema na cidade. O vizinho, quem mora aqui, não sabe o que faz o vizinho. Nos apartamentos, cada qual quer viver sozinho. Enquanto, às vezes, não conhece nem quem vive ao lado. É muito difícil criar comunidade hoje. E sem comunidade nós não sobrevivemos. Aquilo que Jesus viveu, eu acho que a base da renovação é comunidade. Sozinho, um casal pobre não sobrevive. Como é que consegue transmitir os valores se as famílias não se unem para partilhar suas experiências uma vez por semana, como faziam no cativeiro? Começaram de novo a fazer esse trabalho de comunidade. Então não são coisas separadas. Família, comunidade, povoado, povo, situação, a roça, o trabalho, a carpintaria, os romanos que oprimiam a sinagoga, os fariseus, os doutores da lei. Desde pequeno, todo sábado, Jesus está lá na comunidade, nessa vida assim, 30 anos. Conhece todo mundo. E todo mundo conhece Jesus, o filho de Maria. Ele considerava São José, ele considerava São José como pai? Aí só perguntando para ele. São José, e muito provavelmente o povo não chamava ele de Jesus, chamava ele de Ben Yosef, filho de José, o filho de Maria. Até hoje o povo assim, que o menino nasce e no momento de nascer não é chamado pelo nome. O pai é chamado pelo nome do filho. Abu, aí vem Abu Issa, deve ter chamado José Abu Issa. Jesus em árabe é Issa. Então, José era chamado pai de Jesus. São as maneiras de falar, né? E o filho de Maria, né? Filho de Maria, Maria a mãe de Jesus. Até hoje nós dizemos a mãe de Jesus, né? Então, esta maneira de Jesus se situar dentro da vida, dentro da comunidade, isso eu acho que é muito importante, esta dimensão comunitária. E sem comunidade nós não sobrevivemos, porque tem que poder partilhar a fé. E assim as comunidades de base no Brasil, o Papa até reconheceu que é uma inovação no Espírito Santo no meio dos povos da América Latina, onde o povo começa a se reunir uma vez por semana, um pouco como no tempo de Jesus. E aí fazem 3 coisas. Que dizia um rabino no tempo, pouco depois de Jesus morrer, um rabino dizia assim: o mundo repousa sobre 3 colunas: a lei, o culto e o amor. A lei é a Bíblia. O culto é a celebração, a reza. E o amor é um cuidar do outro, não é isso? Até hoje nós fazemos isso. Quando o pessoal reúne em comunidade, o que faz? Lê a Bíblia, não lê?
reza e procura ajudar os outros, ou não? É café, leite e açúcar, essas três coisas, viu? Bíblia, reza e ajuda mutuamente, misturado. E lá é que nasce a igreja. E ela renasce. E eu acho que nós, como carmelitas, como uma ordem terceira, também procurar ser isso. Esta atitude, porque lá a gente escuta a palavra de Deus e ela chega em nós e nós crescemos. Uma vez por semana, uma vez por 2 semanas, este momento de partilhar as experiências, como cada um vive a fé. Quero um exemplo, acho que já contei em alguma outra ocasião. Lá em Itaguaí, na Baixada Fluminense, tinham os círculos bíblicos, o pessoal das comunidades reúne e lia o texto de Mateus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Frase de Jesus. E então uma senhora disse assim para as outras na reunião, eles lê, meditam um pouquinho, então cada um vai dizendo como é que ele tenta viver isso. Não para um ter razão contra o outro, tem que se, não é para partilhar o que o texto fala para mim. Então uma senhora disse assim, pois é, quando eu saio de casa, a minha vizinha sempre me xinga, não sei porquê, vive xingando a mim. E eu dentro de mim eu perdoo, porque se eu não perdoar, não posso mais rezar o Pai Nosso. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aí ela disse, continuou dizendo assim, e aí uma vez que ela viu na porta da vizinha uma poça de sangue, perguntou para o marido o que houve. A minha mulher pisou num prego enferrujado, está com tétano, está muita dor na cama. Eu não sei o que fazer. E ela que participa da comunidade também entende um pouquinho de remédios alternativos. Então disse para o marido assim, me arruma o barro, viu? Barro bom, não assim da superfície. E com umas folhas de bananeira que eu vou cuidar. Cuidou da mulher durante 2 semanas, fica um emplastro em cima da perna. E depois de 2 semanas ela estava boa, ela contou isso. E aí uma outra senhora perguntou, e depois que ela ficou curada, ela continua xingando a senhora? Xinga sim, e eu continuo perdoando. Parece coisa miúda, né? Para mim é coisa grande. Isto nunca vai aparecer na televisão, nem nos jornais, mas é isto que sustenta o mundo. Eu acho que todos vocês sabem coisas assim, coisas miúdas da vida do povo de cada dia. E se a gente pudesse pegar estas coisas, juntar e colocar ao lado do Evangelho, teria o melhor comentário que se pode imaginar. E aí você fica desse tamanho, não acha? Aí você vê como que nós temos que aprender uns dos outros, destas coisas. E uma vez uma senhora disse assim, perguntaram para ela, como é que a senhora entende deste texto? E ela disse, eu não entendo nada não, eu estou aqui só para aprender uns dos outros. Aí outra disse, Dona Fidelina, a senhora não deve dizer que não sabe nada não. A senhora tem o Espírito Santo e a senhora fala que está no coração. Nós aprendemos uns dos outros. Parece tão simples isso, né? E tem que crer nisso. Não é nos grandes, nas coisas pequenas. E às vezes é tão simples. Uma vez leram assim. No tempo de Jesus havia muitos, no tempo do profeta Elias havia muitos profetas em Israel. Aí vocês entenderam? Não, vou ler de novo. No tempo do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel. Vocês entenderam? Leu o texto? Não. Vamos ler frase por frase. No tempo do profeta Elias havia muita viúva em Israel. O que vocês entenderam? Viúva. O profeta não sabia que Elias não sabia, uma viúva sim. Então vamos falar das nossas viúvas, o que a gente pode fazer por elas. São coisas muito simples, a gente perde até a vontade de ajudar. Então, mas tem que crer nisso, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Parece estúpida, não é não. Entre vocês não há muitos inteligentes, não há muitos instruídos, não há muito de alta roda. São Paulo diz isso para a comunidade de Corinto, está lá na Bíblia, e é lá que renasce a comunidade. Como nós todos somos assim, né? Então, não dependemos desta vida comunitária de Jesus.
E aqui, Deus não escreveu um livro, escreveu 2 livros. E o primeiro livro não é a Bíblia. O primeiro livro, quem está dizendo isso não sou eu, não, é Santo Agostinho, viu? Ele disse, Deus não escreveu um livro, escreveu 2 livros. E o primeiro livro não é a Bíblia, é a natureza. Que a própria Bíblia diz assim, Deus criou as coisas falando, não foi? Gritou luz e a luz começou a existir. Gritou os nomes de todos nós e nós existimos. Gritou os nomes das estrelas e tudo. É uma maneira de dizer, para dizer, tudo que existe é uma expressão da palavra de Deus. E aí Santo Agostinho diz, mas por que a gente não percebe isso? Por que os pais não percebem que os filhos são uma palavra de Deus para os pais e os pais uma palavra de Deus para os filhos? Uma flor é uma palavra de Deus para mim. Cada um é uma palavra ambulante de Deus para os outros. Por que a gente não percebe? O que tem de errado nos nossos olhos? Aí Santo Agostinho diz assim, o nosso pecado, no fundo, é a nossa mania de considerar que nós somos donos do mundo. E nós podemos usar o mundo do jeito que a gente quer. E não, em vez de servir, dominamos. Sim, temos que dominar, mas não do jeito que nós queremos, em nosso favor. Do jeito que Deus domina. E Deus domina mantendo a ordem, para que todos tenham vida e vida em abundância. Isto é que Deus pede de nós. Não aquela exploração de todo. E então, isto é que então Santo Agostinho diz, porque porque as letras do primeiro livro se atrapalharam e a gente vê a natureza e ela não fala mais para nós. E aí Santo Agostinho diz, aí o Espírito Santo, que já tinha escrito um livro, que é a natureza, escreveu mais um livro, que é a Bíblia. E a Bíblia foi escrita não para ficar no lugar da vida, mas para, por meio da Bíblia, nos ajudar a entender melhor a vida, a natureza, as coisas que existem. Este é o significado da Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, o importante não é interpretar a Bíblia. O importante é, com a ajuda da Bíblia, interpretar a vida e descobrir Deus presente nas coisas da vida, como Jesus fez. Se você olha, por exemplo, Jesus sabia usar a Bíblia para ler o livro da vida e aprender a lição de Deus que existe nas coisas. As parábolas, por exemplo. Eu numerei aqui as coisas que aparecem nas parábolas de Jesus. Olha só. Vocês podem completar a lista. Fermento, a mulher que pega fermento. Pescadores, pescaria. Chuva, sol, flores, passarinhos, semente, colheita, mostarda, lembra? Semente de mostarda, nuvens, trovão, crianças, assalto. Lembra o assalto lá no Samaritano? A viúva pobre, Lázaro e o rico, e assim são os elementos da vida. Tudo que Jesus era, como é que eu vou comparar o reino de Deus hoje? Aí ele vem com uma coisa e diz, é como um fulano que pega a semente e joga no campo. Aí a pessoa que escuta, tudo é lavrador, agricultor, eu entendo de semente. Mas ele diz que tem a ver com o reino de Deus. O que será que ele queria dizer, entende? Ele bota pergunta na cabeça do pessoal que escuta. Ou quando ele diz assim, vocês são o sal do mundo. A senhora prepara comida em casa de vez em quando e usa o sal, né? Usa o sal. E aí pergunta, o que a senhora faz com sal? Você tem que ser sal do mundo. Então, a dona de casa sabe que é sal. Agora, Jesus disse que tem a ver com o reino de Deus. Aí ela está preparando comida. O que será que ele quis dizer? Entende? Ele bota pergunta em todas as coisas. E a mulher que pega fermento, depois no dia seguinte, a mãe vai fazer pão. O que será que ele quis dizer? Ele bota pergunta em todas as coisas da natureza, ligando com Deus. E as coisas começam a falar. Esse é o jeito de Jesus ensinar. Ele significa que Jesus estava muito por dentro das coisas da vida e das coisas de Deus. E sabia ligar as duas coisas, nas parábolas. Então a parábola, ele fala uma parábola e não explica. Só tem duas parábolas que Jesus explicou.
aquela da semente e mais uma outra. As outras ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em termos nossos, é isso, vocês ouviram, agora tratem de entender. Ele não explica, significa, ele dá voto de confiança na nossa capacidade de entender, ou não? A gente agradece, não acha? Pelo menos um acredita em nós. Que ele não explicou, a maior parte, não deu, apenas vocês têm que ser salvos. Uma vez o Dom Luís, que já faleceu, bispo auxiliar de Vitória, depois bispo de Campina Grande, ele, numa reunião de mães, ele perguntou, temos que ser salvos, o que sal faz? Aí começou, sal é para dar temperar a comida, para preservar a carne, para, quando o coco cai antes do tempo, a gente bota sal grosso ao redor do pé. E uma disse assim, e quando alguém está bêbado de cair na rua, a gente bota um pouquinho de sal no bolso, tira quieto, ele volta ao normal. Eu não sei se é verdade, mas coisas que o povo inventa a respeito do sal. E cada vez que diz isto, esta experiência que eu tenho do sal é o meio que eu tenho de entender o reino. Entende? Se Jesus disse que não, então a minha experiência de sal hoje me ajuda a poder entender o reino. Então Jesus me devolve, ele me permite que eu, com a minha experiência, tenha um critério para entender a presença de Deus na vida. Isto é o significado das parábolas. Ele não dá tudo trocado em miúdo, ele provoca, ele não faz saber, ele faz descobrir. Isso é um pouquinho as frases de Jesus. Eu coloquei aqui 3. A pergunta, sabe qual é? Eu sei ligar as coisas da vida com as coisas do reino. Eu tenho esse costume. Essas coisas mais simples da vida, como Jesus fez. Como uma pergunta, para a gente ir pensando um pouco. Né? Eu sei fazer, porque a gente mexe com as coisas mais comuns no dia, estas coisas do dia a dia. Como é que eu faço para ligar com Deus? E uma outra pergunta ligada a isso, como é que é a minha vida comunitária? Na família e na comunidade mesmo. Depois tem um texto aí, Eclesiástico, né? Não, aqui. Eclesiástico 43, 1 até 33. É apenas uma meditação, sabe? Para você perceber como é que aquela pessoa que de antes de Cristo, viu? Este aqui chama Jesus, filho de Sirá, que escreveu. Como é que ele contempla a natureza. No fim ele diz, eu podia continuar, mas não adianta não, são tantos mistérios da natureza, só sei dizer que ele é tudo. Mas ele termina quase que a reflexão da natureza, e aqui também tem natureza tão bonita, né? As árvores, as plantas, as montanhas. Depois tem o Salmo 22 e 23. Sabe por que tem essa diferença? Quem tem Ave Maria tem que procurar no 22. Quem tem outra Bíblia tem que procurar no 23. Essa dificuldade, sabe quantos anos ela tem? Desde antes de Cristo. Que tinha a Bíblia hebraica, que tinha uma enumeração. Foi no ano 200 antes de Cristo, o pessoal do Egito pediu licença para traduzir a Bíblia hebraica para o grego, porque o pessoal dos bairros judeus lá na Alexandria já não sabia mais ler o hebraico, então que precisava em português mesmo deles, né? E aí os sujeitos foram traduzindo e conta a história, eu não boto a mão no fogo não, que deram para 70 tutores, cada um pegou uma Bíblia, entrou numa sala, num quarto e começou a traduzir, 70 pessoas, aí se diz a tradução dos 70, e de repente um terminou, sai, e no mesmo instante todo mundo saiu, estou pronto, 70 todos estavam prontos. Agora vamos ouvir. Aí um abriu a Bíblia e começou a ler o que ele tinha traduzido. Quando ele terminou, os outros 69 disseram assim, ué, nós traduzimos igualmente. E ele disse, eu não boto a mão no fogo, viu, gente? Mas é para dizer a tradução.
é tão inspirada quanto o original. Isso aqui está por detrás, esse significado. Então, nessa tradução, alguém pegou o Salmo 9 e Salmo 10 e pensou que fosse um só. Então, o Salmo 11 dele